Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial, Vibe Mundial. A gente tem que lembrar, né, gente? Nome novo. Agora é Rádio Vibe Mundial. Bom dia, gente. Eu quero fazer uma pergunta. Você já parou para pensar por que que uma pessoa muda? Olha só que interessante, gente. Uma pessoa muda, uma pessoa é capaz de mudar somente depois que ela tem consciência, que vem a consciência a respeito de algo que ela não deseja mais na vida. Até esse ponto, outras pessoas, né, as pessoas podem apontar, faz isso, faz aquilo, muda, mas a pessoa não vai mudar. Até ela estar mais consciente de onde ela está. Então, é possível mudar? Realmente é possível fazer uma pessoa mudar? Você fazer uma pessoa que não é você mudar? Não. Agora, você mudar a si mesmo, quando você olha para si e percebe que algo ali na sua vida você não quer mais e você decide não querer mais aquilo, aí você começa num processo de observação, de ganho de consciência. E quando uma pessoa começa a ganhar consciência sobre algo que ela não deseja, ou sobre como a vida dela está, o que acontece? A pessoa começa a entender, a observar, e ela começa a mexer literalmente os pauzinhos para fazer a mudança. Então, gente, nós precisamos entender o seguinte: nós temos um foco, todo mundo tem um foco. A gente acorda todos os dias e faz, né, algo. Esse algo está indo em direção a um objetivo. Agora, a grande maioria das pessoas não para pensar qual é este foco. A pessoa não para pensar onde ela está indo, ela não para observar o que está acontecendo e por que está acontecendo. Essas pessoas que não param para observar, que não têm esse grau de consciência ainda sobre a vida delas, essas pessoas vão continuar na mesma situação, porque elas estão no programa automático da mente delas, lá no subconsciente, quando elas eram pequenas, elas aprenderam a fazer as coisas de uma determinada forma. Então a pessoa vai levando a vida. É aquela velha história, né? A pessoa muitas vezes nem vive, ela só sobrevive. Por quê? Porque ela tá indo. Ela tá indo, ela acorda e ela até reclama aqui e ali, mas ela não para olhar o porquê que ela tem a vida do jeito que ela tem, o que falta, onde ela aprendeu o que ela aprendeu, o que falta aprender, o que falta mexer. Agora, a partir do momento que uma pessoa se torna mais consciente, a pessoa consegue perceber onde ela tem que mexer. E é esse grau de consciência que faz as pessoas buscarem ajuda. Quando a pessoa ela diz para si mesma: eu não aguento mais isso, eu vou mudar. E aí a parte consciente mostra para a pessoa que ela não consegue mudar sozinha. Quando a pessoa se dá conta que ela já tentou e nada aconteceu, aí nesse momento a pessoa é capaz de buscar ajuda. E quando a pessoa vai buscar essa ajuda, a pessoa chega, né, lá na terapia, ou seja lá onde for que a pessoa foi buscar ajuda, ela chega com essa visão de que não quero mais, quero mudar, e aí a pessoa se entrega. Quando a pessoa se entrega, ela ouve. Quando a pessoa ouve, um novo grau de consciência começa a acontecer. Quando a pessoa não chegou nesse patamar ainda, ela, na verdade, só se justifica. Então, a gente vê, por exemplo, pessoas que querem só que você ajude elas a pensarem, continuarem pensando do jeito que elas querem. Então, a pessoa, na verdade, ela não está aberta, ela não está ainda consciente de que aquilo, tudo que ela faz, tudo aquilo, né, que ela tem é, na verdade, uma defesa dela. Então, a pessoa está se defendendo o tempo todo, então ela se defende fazendo, continuando tudo do mesmo jeito. Por quê? Porque mudar dá medo. Mudar é desconhecido. Mudar significa literalmente, gente, mudar. A própria palavra, né, diz. É impossível mudarmos de vida sem mudarmos os nossos recursos. É impossível mudarmos de vida sem mudarmos o nosso dia a dia, a nossa personalidade, que inclui a nova forma de agir, a nova forma de se comportar na vida. Não dá para fazer essa mudança sem literalmente mudar.
Então, você precisa examinar esse foco. Para onde você está indo? O que está acontecendo na sua vida? Isso que está acontecendo na sua vida, esse você que você se tornou, com essa vida que você tem hoje, é o que você quer? Se for, se para você estiver confortável, tá ótimo, beleza, eu fico feliz por você. Mas a grande maioria das pessoas, elas não querem a vida que elas têm, mas elas não conseguem se mexer, elas não conseguem mudar o comportamento que vai fazer a mudança. E elas não conseguem porque esse comportamento que está gravado lá dentro delas está cheio de recursos da mente para que aquilo se mantenha daquela forma. Então, quando a pessoa tenta fazer um movimento para fora disso, o que acontece? Algo é puxado de volta. Então, é aquela velha história, né? A pessoa dá 2, 3 passos e volta 4, 5 para trás, está sempre no mesmo lugar. Então, examina você a sua vida, o que você já criou, o que você tem na sua vida. Nesse último ano, o que você criou de verdade? Eu te pergunto, você realmente deu aqueles passos que você gostaria de ter dado ou você está na mesma? E se você está na mesma, isso só significa uma coisa, que você não está conseguindo sair dessa programação que está criada dentro de você, provavelmente porque em algum grau de consciência você se protege de algo, ou seja, você ir além talvez significa para você, mesmo que de forma inconsciente, gente, ir além significa para você alguma representação de perigo, é melhor não, talvez seja ruim, talvez dê errado, aí entram as nossas crenças, entram os nossos paradigmas, e isso faz com que a pessoa se conforte, se conforme e fique sempre no mesmo lugar. Então, a mudança, ela precisa começar desse autoconhecimento. Quem eu sou hoje, quem eu me tornei e o que eu quero. Quando a pessoa, ela entende que não é mais isso que ela quer, e geralmente lá no consultório as pessoas chegam com esse entendimento, a clareza começa a acontecer. E aí a gente faz não deixa de ser, né? A gente manipula o nosso programa mental para que as coisas que estão fazendo que estão tendo muita força em cima da pessoa, os programas emocionais que estão criados dentro da pessoa, que estão tendo muita força, a gente desmantela eles. Eu vou fazer isso, eu tenho lá o meu método, o método Long, eu desconecto a pessoa daquilo e a pessoa consegue abrir espaço para fazer uma coisa nova. E aí algo bastante interessante acontece, né? Porque aí a pessoa, ela faz realmente a mudança acontecer. Então, a pessoa vem ali de um histórico triste, um histórico frustrado na vida, onde ela faz sempre as mesmas coisas, onde ela tá sempre no mesmo patamar, onde ela é vista sempre do mesmo jeito pelas outras pessoas. E a pessoa, ela quer muito ir além, mas ela não consegue porque ela está presa a estas, né, são várias sensações que fazem a pessoa não ir além. Então, é possível sim que você mude a sua história se você se desconectar do passado, da sua programação que foi criada desde quando você nasceu, até antes de você nascer, já estava ali sendo programado, né? Você foi programado, inclusive, dentro do útero da sua mãe, para algumas coisas. Então, quando essa programação, ela tá firme ali, ela ainda está bem ativa, você continua recorrendo a essa programação e você faz todas as vezes a mesma coisa, todos os dias do mesmo jeito. É a programação. Então, essa programação precisa mudar para você mudar. Eu faço isso, eu criei um método que chama-se método Long, onde eu utilizo a epigenética, a física quântica, a hipnose, a programação neurolinguística e outros recursos. Eu juntei tudo isso e consegui montar um jeito de literalmente fazer a pessoa se descolar, se desconectar daquilo que ela não quer. E é tão interessante porque a pessoa, quando ela se solta daquilo que ela não quer, ela se permite fazer diferente. Na permissão em fazer algo diferente, o comportamento muda. O comportamento mudando, a pessoa acessa novos caminhos na vida, novas pessoas, novas situações. E aí muda praticamente em pouquíssimo tempo. Às vezes, de um dia para o outro, a pessoa consegue fazer uma mudança muito, muito estratégica, muito interessante. E o que é melhor, se sentindo muito bem. Então, eu convido você a vir fazer esse processo. A gente faz isso em mais ou menos 5 sessões. E é possível sim mudar
desde que você tenha essa consciência de que aquilo que você está vivendo você não quer mais. Eu preciso só disso de você. Então, gente, anotem aí. O nosso WhatsApp é 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Meu site é cristinalong.com.br. O Long, gente, se escreve L-O-N-G-H-I, cristinalong.com.br. Então, olha só, quando nós passamos a conhecer a si mesmo, né, a nós mesmos, a gente passa a se familiarizar com os nossos estados emocionais. E a gente começa a entender como a nossa mente está pensando, a gente começa a observar, observando, a gente vai entender. A partir do momento que eu começo a entender, um mundo novo se abre, a pessoa tem aquele vislumbre, né? E ela fala, poxa, por isso, a minha mãe pensava dessa forma, faz todo sentido, eu tô copiando a minha mãe. Poxa, eu percebi que eu estou preso àquilo que eu não quero mais, porque eu tô acreditando que ir além é perigoso, não vai dar certo, porque a minha mãe pensava sempre dessa forma, que era melhor não, que era melhor ficar com aquilo que tem, né, que a gente tinha, ao invés de irmos para o novo. De repente a pessoa acorda e ela percebe que aquilo que ela está pensando, aquilo que ela aprendeu a sentir, não é dela, foi herdado, né? Ela adotou esse sentimento. Então eu te pergunto, quantos sentimentos você adotou do seu pai, da sua mãe, da sua avó, daquela professora que ficava lá martelando certas ideias? Gente, eu tenho 42 anos e eu lembro de alguns professores que marcaram profundamente a minha vida de forma super positiva. Eu lembro que eu passei a gostar de uma matéria por causa de um professor, porque ele ensinava, eu não sei te dizer, era gostoso. E eu lembro que teve alguns professores que falaram coisas, na verdade não eram eles em si, mas era aquilo que eles estavam falando naquele dia que me marcaram de forma negativa. Eu fiquei com algumas imagens mentais a respeito daquilo que eles falaram. Então, aquilo que nos dizem, principalmente quando nós somos crianças, impacta a nossa vida profundamente. Agora, se você nasce numa família que a mãe fica ali martelando certas ideias o tempo todo. Eu atendi uma moça esses dias que ela ouviu da mãe muito sobre os perigos da vida. Tudo para ela é perigoso. Ela tem que desconfiar de todo mundo, ela tem que desconfiar do vizinho, ela não pode confiar na própria família, é melhor não tudo. Ela tá o tempo todo no diálogo dela ali, falando, e ela se pergunta, né? Ela conversando ali comigo, ela parava para se perguntar, mas não é assim, né? Meio que querendo que eu afirmasse aquela ideia que ela tem. Eu falei, não é assim. Por que você tá pensando assim? Por que você acha que tem esse perigo todo? Então, eu vou dar um exemplo. Ela mora numa rua, eu perguntei, tá, gente? Ela mora numa rua super movimentada. Super movimentada. E o medo, um dos medos dessa mulher é que arrombem a casa dela, entrem na casa dela. E eu fiz várias perguntas para entender se existia realmente esse perigo. Então ela mora numa casa que tem um portão fechado até em cima, não dá para passar ninguém, né? A não ser que a pessoa tenha 5 centímetros de espessura. É bem fechado, ela tá com vizinhos que também tem essa segurança, ela tem um lugar ali onde passa muita gente na frente da casa dela, ela não tá com uma casa isolada, ou seja, ela tem ali uns medos que não fazem sentido nenhum. Por quê? E a gente foi examinar isso, porque veio lá da história triste da mãe dela, porque a mãe dela viveu vários assaltos e não sei o que. Claro, o medo, o terror que a mãe dela viveu, ela passou para a filha, não pode isso, toma cuidado com aquilo. E essa filha, ela cresceu pequenininha, desde pequenininha, ouvindo essas coisas e sentindo. A mãe falava aquilo com impacto. Quando a gente ouve de alguém que está impactado, a gente sente a energia, isso é quântico. A gente recebe esse impacto. E aí está ali programado algo na vida dessa pessoa. Virou um modo de operar na vida. E essa pessoa essa mulher estava totalmente presa a isso. Quando eu desconectei ela da mãe dela, da história da mãe dela, e comecei a mostrar umas outras coisas para ele, conectei a ela a uma vida profissional lá que ela queria muito, mas que ela estava o tempo todo, gastando todo o tempo, toda a energia, toda a parte mental dela em cima dessas ideias da mãe dela, porque ela se preocupava com aquilo o tempo todo.
ela voltou e ela falou assim, Cris, eu essa semana rendi muito, fiz muitas coisas, fiz contato com um monte de gente. Por quê? Porque ela começou a olhar para a vida dela, ter um novo foco. Então é assim que acontece a mudança e é maravilhosa essa mudança. É muito gostoso eu ver as pessoas, né? Eu adoro ver as pessoas voltando. Eu lá e meu assistente, a gente vê a diferença, às vezes só da pessoa chegar, a pessoa muda tudo, porque ela se permite. A partir do momento que a pessoa se permite, ela se coloca num outro patamar na vida. Ela não faz mais certas coisas que ela fazia, ela não acessa mais certas formas. Então, por exemplo, quando a pessoa ela decide ser melhor em algum aspecto, ela olha para aquilo que ela vinha sendo e aquilo não define mais ela, a ponto dela não fazer mais aquilo de jeito nenhum, ela se recusa a ser daquele jeito. E aí, quando a pessoa se recusa a ser do jeito que ela era, ela muda tudo, o modo de vestir, o modo de falar, o modo de se conectar com as pessoas, é muito interessante. Gente, anotem aí, então, 0 operadora 11 9 44 13 1010 944 13 1010. O meu site é cristinalong.com.br. Lá no nosso site tem lá a agenda, tem um monte de atividades. Olhem lá, gente, né? Tem a atividade lá do dia 15 de dezembro, que vai ser a peregrinação. Eu vou fazer uma peregrinação em parceria com o José Luciano, lá de Indaia, do grupo de Indaiatuba, lá, que chama-se Indaia Andando. Esse nome é difícil de falar, Indaia Andando. E nós vamos fazer toda uma vivência para deixar para trás aquilo que você não quer. Nós faremos isso num hotel fazenda em Porto Feliz, 120 quilômetros de São Paulo. Eu vou sair com o pessoal daqui de São Paulo, ali do metrô Eucaliptus. Se você quiser vir com a gente, você escolhe, ou se você vai de carro, ou se a gente se encontra lá, também é possível. Então, gente, lá no meu site, entrem lá, tem lá a parte da agenda e tem lá a parte das viagens, essa informação está lá. Então, cristinalong.com.br, tem também os livros que eu escrevi, tem os 4 livros que eu publiquei aqui no Brasil, tem bastante informação para você. E você aí que gostaria de aprender sobre física quântica, olha, eu vou te dar uma excelente oportunidade, basicamente por um preço simbólico, uma troca, né, com o universo, né? Você vai precisar levar somente 1 quilo de alimento. Eu farei essas aulas lá no Instituto Despertar Diadema, que é um instituto novo que está aberto para a comunidade, tanto de Diadema como das imediações, então vale a pena você ir lá conhecer todas as quintas-feiras. Essa aula será gravada também ao vivo e nós colocaremos lá no YouTube, vai ser gravada lá, né, ao vivo no YouTube, e depois ela vai ficar lá mesmo. Então, para participar desse estudo, é um estudo, gente, tá? Então, todas as quintas-feiras nós vamos ter começo, meio e fim. Fala lá com eles, segue eles lá no Instagram, Instituto Despertar Diadema, ou lá no Facebook, Instituto Despertar Diadema, faz a sua inscrição por lá, você tem que curtir a página, e aí você tem todo acesso às informações de como vai funcionar. É só você comparecer, levar 1 quilo de alimento, e você vai aprender como se conectar com aquilo que você quer, mas primeiro aprendendo a se desconectar, a não colocar força, energia naquilo que você não quer mais. Então, é um estudo fabuloso, eu sou especialista nisso e eu vou ensinar você como que faz. Gente, olha só, o propósito de termos consciência é o seguinte, não deixarmos pensamentos e ações e emoções que a gente não deseja trazerem para nossa vida aquilo que a gente não quer, né? Agora, quando a gente não tá consciente, esses pensamentos, esses sentimentos, essas sensações, eles vagam, né? Eles ficam vagando. E você, quando você menos percebe ali, espera, você tá ali criando toda uma historinha na sua mente. E por que isso acontece? Acontece porque você abriu esse espaço, na verdade ele vai acontecendo ali na programação, e você não percebeu. Quando você aprende a controlar isso, tudo muda. Então, 90% dos nossos pensamentos, todas as manhãs, principalmente nas primeiras 4 horas da manhã, são pensamentos ligados aos dias anteriores. Você revive a sua história, as coisas estão acontecendo com você, você fica ali martelando na sua mente. E 95% das nossas atitudes são
inconscientes e automáticas. Tem a ver com essa programação interna interior. Por isso que as pessoas fazem o mesmo todos os dias, se sentem confortáveis com aquilo, por mais que a coisa não esteja boa, mas elas estão no conforto. E tudo que é desconhecido traz uma sensação de diferença. E a diferença, muitas vezes, é muito desconfortável. Então, é por isso que as pessoas não mudam. Então, o que eu faço? Eu desprogramo, desarmo, desmantelo essa programação. Eu faço isso com o meu método, o método Long, onde emocionalmente eu desconecto você dessa cadeia de acontecimentos que aconteceram na sua vida e que ficam nutrindo, ficam abastecendo todos os dias as mesmas coisas na sua vida. Então, o que acontece? Você faz igual o tempo todo sem perceber, porque você está conectado a isso. Quando eu desconecto a pessoa daquele passado que ela não quer, daquele dia a dia que ela não quer, acontece uma coisa tão interessante, porque a pessoa não se permite mais ser daquela forma que ela vinha sendo, porque começa a incomodar tremendamente. Eu vou dar um exemplo. Eu tratei uma moça, que isso já aconteceu várias vezes lá no consultório, é bem comum. Eu tratei essa moça, e essa moça, gente, foi interessante porque ela tinha uma ideia sobre, uma imagem mental sobre ela mesma, e na verdade isso tinha a ver com os desejos dela, que não era nada condizente, não era nada coerente com o que eu estava vendo na minha frente. Eu estava vendo uma moça muito diferente daquilo que ela falava que ela queria ser, né? E quando ela falava, os olhos dela brilhavam, mas era totalmente incoerente o que eu estava vendo ali. E eu falei isso para ela. Eu falei, então, mas você quer ser isso, isso, aquilo, e você se comporta totalmente diferente. E ela olhou assim para mim e falou, você tem razão, mas eu não consigo mudar isso. Aí, o que eu fiz? Eu desprogramei a ideia que ela tinha, porque ela tinha uma ideia na mente dela, que veio também de algum lugar, né, na infância dela, onde ela tinha a sensação de que se ela mudasse, ela ia ser extremamente criticada, e ela ia ser muito diferente, e ser muito diferente para ela era sinônimo de não ser aceita. Então, é por isso que ela estava presa àquele modo de agir, e de se vestir, e de se colocar na vida, mas era totalmente diferente da essência dela, daquilo que ela queria ser, que era uma mulher mais aberta, mais estilosa, totalmente diferente daquilo que eu estava vendo. Ela não se permitia, ela queria, e ela fazia um plano para um dia, sabe aquela história? Um dia eu vou lá e faço, um dia eu vou lá e resolvo, e quando eu desprogramei, foi muito interessante, porque ela olhou pro guarda-roupa dela um dia, ela falou, gente do céu, eu não acredito que eu tenho isso aqui no meu guarda-roupa. Ela falou, Cris, eu olhei e a sensação que eu tive foi que eu tava olhando pro guarda-roupa de uma outra pessoa. Ela falou isso, gente, olha que interessante. Ela falou, aquilo não me representava mais, ela ficou com raiva daquilo. E ela foi olhar lá no Instagram dela, e ela tirava foto bastante, ela gostava bastante de tirar foto, né? Estava na essência dela, tá na essência dela. E ela começou a olhar aquilo, ela falou, Cris, eu fiquei com uma raiva de mim. Eu falei, como eu não percebi? Como pra ela, né, ela falou, ela usou a palavra ridículo, tava muito diferente. Mas por quê, gente? Porque ela tava conectada a um conforto emocional. Para ela, gerava conforto emocional, ela se vestir daquela forma, lidar com a vida daquela forma, porque era o que era aceito por algumas pessoas que para ela era muito importante, né, ela ser aceita por essas pessoas. A partir do momento que isso mudou, ela viu que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, e ela fez realmente essa mudança acontecer, e ela voltou e falou assim, olha, não fez nenhuma diferença, as pessoas inclusive me elogiaram, mas na cabeça dela, ao cérebro lá infantil, que estava lá ligado a coisas que ela tinha ouvido na infância dela, ela tinha ligado lá o fio errado, né? Ela acreditava que não podia, não deveria. Então, a mudança, gente, é extraordinária e eu convido você a vir fazer essa mudança. Então, lembrando, quinta-feira estarei lá no Instituto Despertar em Diadema, ensinando sobre física quântica. Você precisa levar só 1 quilo de alimento. E se você quiser marcar uma consulta comigo hoje mesmo, começar essa mudança, mudar a sua história, você vai ver que você vai se tornar uma pessoa totalmente diferente dessa que você vem sendo. Então, gente, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13, desculpa, 9 44 13 10 10.
94413 1010. 94413 1010. E é isso, pessoal. Um excelente dia para vocês. Até quarta-feira.